Coronel, mais uma sexta-feira, Coronel. Seja bem-vindo. Pois é, Pitoli, sextou e essa semana foi uma semana com muita atividade na agenda internacional, mas em especial eu digo a você que essa grande atividade na agenda internacional tem uma série de tangências com o Brasil e eu estava ansioso aí por chegar a sexta-feira e a gente poder conversar com essa nossa audiência fantástica da Ouro Verde. Obrigado, Coronel. Inclusive deixei para que o senhor tratasse conosco sobre o Nobel da Paz, que vai para Maria Corina Machado, né, da Venezuela, candidata agora inelegível, perseguida, enfim. Nós deixamos para ouvir do senhor, né, essa decisão para que esse prêmio então chegasse para Maria Corina, contrariando a expectativa de muitos, inclusive de bolsas de apostas, que essa premiação seria oferecida a Trump, inclusive pelo feito desta semana, Coronel. Pois é, você sabe que essa questão do presidente Trump receber o Nobel da Paz, era uma questão que dividia muito a opinião pública internacional, porque o presidente Trump, de fato, ele bateu um recorde impressionante. Só para que a gente tenha uma ideia, eu vou ler muito rapidinho. Só esse ano ele acabou com o conflito de décadas do Azerbaijão com a Armênia. Como? Fazendo uma intervenção econômica, nós já tratamos sobre isso aqui, e havia ali um conflito em Nagorno-Karabakh que já se arrastava por décadas, e ele conseguiu ali negociar, quem sabe até uma solução de bypassar ali o escoamento de gás e de petróleo do Mar Cáspio por intermédio do território da Armênia em direção à Europa, à Turquia, ou seja, desviando ali a Rússia e a Ucrânia. E esse acordo foi considerado uma das grandes jogadas geopolíticas do Trump, porque é um acordo que tem a ver até com a situação de Israel, tem a ver com o Irã, que faz fronteira ali com o Azerbaijão, ou seja, tem tudo a ver com o Prêmio Nobel da Paz. Mas não foi só isso, não. Ele acabou também com a questão, e foi na Casa Branca, ele trouxe e conseguiu acabar com as tensões ali entre a Tailândia e o Camboja, que já tinham resultado em 35 mortes. Agora, em julho de 2025, as tensões foram muito difíceis e foram resolvidas em 7 de agosto com mediação do presidente Trump. A mesma coisa a disputa entre Ruanda e República Dominicana, Democrática do Congo. A República Democrática do Congo também numa guerra que já se arrasta e que tem questões de etnia ali na África e que tem questões até religiosas também envolvidas, acabou com um cessar-fogo que foi anunciado pelo presidente Trump e que, de certa maneira, acabou num cessar-fogo que foi anunciado e intermediado com dinheiro, novamente, do poder econômico dos Estados Unidos. A mesma coisa na Guerra dos 12 Dias de Israel e Irã, que após aquele bombardeio nas instalações nucleares, ele anuncia o fim da Guerra dos 12 Dias. E tantas outras intervenções, eu poderia citar aqui pelo menos umas 10 situações em que ele interveio. Não podemos esquecer do encontro do Alasca lá com Putin, tentando achar uma solução para a guerra na Ucrânia. Mas também, eu estou vendo aqui, Paquistão, a questão do Paquistão sobre a Caxemir. Travou? Mas caiu a conexão? Ué, estranho, né? Perdemos a conexão com o Coronel Gerson Gomes. O Coronel falava sobre as ações de Trump ao longo somente deste ano, na busca pela paz. Voltou, Edson? Ainda não? Coronel, tá travado. Ué, o que será que aconteceu? Pedir para que ele saia e entre na sala novamente, né, Edson? Vamos pedir para que ele... Hã? É melhor, né? Continua travado? Ele continua na sala? Perfeito. Então vou pedir para que o coronel saia e entre... Saiu? Então já vai voltar para a gente recuperar. Por quê? É o primeiro assunto do dia que eu deixei para que o coronel Gerson Gomes tratasse, né, conosco, que é a questão do Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, contrariando a expectativa de muitos, repito, né, que apostavam de verdade. Bolsão de apostas, né, mostrava Donald Trump
como aquele que seria agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, fomos avisados essa manhã, né, através das notícias que chegaram aqui, que Maria Corina Machado foi então a escolhida para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tá pronto, Adson? O coronel ainda não voltou? Problemas com a conexão do nosso querido coronel Gerson Gomes, fazendo análise, né, dessa premiação concedida então a Maria Corina Machado. E por que não para Donald Trump, diante de tudo que o coronel já trouxe, né, para a gente, dessas conquistas da paz em vários pontos do mundo, conquistada essa paz através das negociações conduzidas pelo presidente norte-americano, agora o queridinho do Lula. Ele disse que pintou uma química agora. Você viu essa do Lula ontem? Né? Pintou uma química. É mentiroso, né? Não tem essa fala em nenhum lugar, que pintou uma química. Estranho, hein, Lula? Né? Mas, enfim, o queridinho do Lula agora, o Trump, né? Por que não? Por que ele não foi agraciado com o Nobel da Paz? Edson, só me dá um... Ainda não? Não voltou? Não? Então deve ser um problema mais sério por lá, com o coronel Gerson Gomes e a sua conexão com a internet. Coronel, enquanto... Está voltando? Então, para a gente poder ouvir a conclusão da fala do coronel Gerson Gomes com relação a essa situação do Prêmio Nobel da Paz. Coronel, o senhor falava sobre as conquistas de Trump e teve travou a internet aqui e perdemos a conexão com o senhor, coronel. Pois é, vamos testar como é que funciona aí o 5G, porque caiu aqui o Wi-Fi, eu imagino, eu entrei pelo 5G do telefone, vamos ver se funciona. Tá tudo bem, coronel. Mas vamos lá. O que realmente nós vimos nesse contexto, eu falava dos diversos acordos, eu ia inclusive mencionar a questão do Egito, né? O Egito com a Etiópia, que tem ali uma represa que os Estados Unidos também fizeram uma intervenção econômica para acabar com o problema ali, a montante do Rio Nilo, que tinha um contencioso do Egito com a Etiópia que se arrastava há muito tempo, e também o Trump conseguiu resolver essa situação, ou seja... Ele fez uma série de ações em 8 meses de governo, terminando ou intervindo decisivamente para o término de conflitos em 8 países diferentes. Então você veja que é claro que muitos diziam que ele mereceria, e de fato é incontestável que aconteceu agora ontem, né? Ontem e anteontem, né? Que foi uma negociação de um cessar-fogo na faixa de Gaza, de um acordo anunciado por ele com uma série de condicionantes que apontam não somente a situação de Gaza, mas a paz regional ali que está sendo costurada, desde a saída de Bashar al-Assad da Síria, desde a neutralização do Hezbollah no Líbano, desde o ataque de Israel ali aos Houthis no Iêmen, tudo isso que foi acontecendo desde o 7 de outubro, que eu e você acompanhamos lá em loco em Israel, 2 meses logo depois do ataque. Tudo isso, Pitoli, está num grande contexto geopolítico de disputa em que os que são os grandes patrocinadores, essa é a verdade, do Prêmio Nobel da Paz, se veem numa situação muito delicada. Por quê? Porque Trump, ele volta ao cenário internacional, chama um protagonismo dos Estados Unidos, mas ele faz uma política externa completamente, vamos dizer assim, contrária aos grandes objetivos dos grupos internacionais que sustentam até o Prêmio Nobel da Paz, que são grupos globalistas. Então é estranho, porque eles são obrigados a reconhecer que Trump, de fato, tem sido o grande gestor da retomada da paz internacional, mas por intermédio de uma retomada de um protagonismo dos Estados Unidos que não desce goela abaixo deles, que gostariam muito de ver erodidas, né, os movimentos populistas chamados soberanistas ou nacionalistas, como é o caso do Trump e tantos outros líderes na Europa. Então você veja que a escolha de Maria Corina Machado, por outro lado, coloca em evidência a Venezuela, o nosso entorno geopolítico. E por que não dizer, coloca em evidência a política externa do governo brasileiro, que desde o início
ou seja, desde a campanha de Maria Corina Machado, que foi afastada como deputada, foi perseguida, se candidatou, muito parecida até a muitas comparações do que aconteceu com a Maria Corina Machado, com vários líderes que estão sendo perseguidos, seja na França, seja em vários países, na Alemanha, por que não dizer, lideranças da direita ou lideranças contra o sistema que foram sendo capadas pelo sistema judiciário, como está acontecendo agora, neste exato momento no Brasil. E essas comparações com o que estão fazendo, retirando do páreo Bolsonaro, como a retiraram do páreo, estão dando agora uma visibilidade para o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, porque ele também foram feitas muitos esforços para afastá-lo do pleito, ele acaba conseguindo concorrer e vence em 2024, e agora, com toda a operação militar que está acontecendo no Caribe, e a Maria Corina Machado sendo reconhecida mundialmente como a mulher que investiu na transição democrática, ou seja, que fez uma estratégia de mostrar para o mundo que a população da Venezuela não deseja mais a continuidade da ditadura que foi gestada ali por Chávez, por Lula, por Fidel Castro, continuou na pessoa de Maduro e agora chega a um ponto completamente insustentável. Então veja que trazer a opinião pública internacional para olhar um subcontinente que é completamente desprezado das notícias internacionais, Pitoli, é muito interessante nesse momento que a gente está vivendo. Porque para os Estados Unidos, diferente de, como eu já conversei aqui na Auriverde, toda a minha experiência de 32 anos no Exército, eu nunca vi os Estados Unidos olharem para a América Latina com a atenção que eles estão olhando agora. Isso do Prêmio Nobel da Paz trazer o foco mundial para a Venezuela é importantíssimo. Por quê? Porque todos sabem que a paz na Venezuela, a retomada do caminho democrático, do Estado de Direito, passa necessariamente pela ejeção de Maduro, que hoje é considerado um líder de uma organização terrorista, que hoje é considerado pelos Estados Unidos como o principal vetor de instabilidade regional, e caindo Maduro, nós sabemos que a situação da Colômbia também será afetada, por que não dizer toda a América do Sul e América Latina hoje, ali na Nicarágua, também sabemos a questão de Cuba, que é a menina dos olhos, podemos dizer assim, do Marco Rubio, ele sonha durante décadas de que Cuba possa ser restaurada a comunidade democrática internacional. Tudo isso que está acontecendo, Pitoli, hoje, com esse Prêmio Nobel da Paz, a Maria Corina Machado, ganha uma visibilidade, eu até te digo que, de certa forma, dá mais liberdade ao próprio presidente Trump de continuar com a sua política externa para a região. E nós vamos ver isso acontecendo nos próximos dias, Pitoli. E a questão envolvendo a decisão do Congresso do Peru, acho que também é importante que a gente continue aqui, né, no Hemisfério Sul, Coronel. Tem alguma relação? Ou podemos estabelecer alguma relação à consequência dessa decisão do Congresso do Peru e a destituição da presidente? Não tenha dúvida. Veja que existe um fenômeno que está acontecendo mundialmente. Por isso, quando a gente fala que Trump não foi apontado como Prêmio Nobel da Paz, é porque, na verdade, existe uma grande disputa geopolítica em andamento e não poderiam, usando a linguagem que a nossa audiência conhece bem, não poderiam colocar essa azeitona na empada do Donald Trump nesse momento. Essas forças globalistas estão em xeque. Na verdade, existe uma grande expectativa de que o presidente Trump não consiga fazer um mandato de sucesso. Eles ainda têm a esperança, muitos deles, de que uma das duas casas seja retirada da maioria do Partido Republicano nas eleições do ano que vem. E quando a gente olha a questão do Peru, é emblemática. Por quê? Porque o Peru é a França, e veja bem, o Peru é a França dentro da América do Sul no que diz respeito à instabilidade política. Veja, são dois países hoje que estão ingovernáveis. Veja, a França, ela agora essa semana com mais um primeiro-ministro sendo destituído, veja que pede as contas, são 6 primeiros ministros nos últimos anos.
O Emmanuel Macron, que é um semipresidencialista complexo, porque ele está no Ocidente, ele está na Europa, ele faz parte da União Europeia, integra a OTAN, mas é uma grande liderança globalista, é uma grande liderança progressista. Ele está completamente, vamos dizer assim, contra a parede. Há quem diga, inclusive, de que ele não consegue chegar ao final do mandato. A Dina Boluarte também é a 7ª presidente do Peru nos últimos anos. Que há presidentes que ficam, inclusive, poucos meses, menos de um ano, e ela era a vice do presidente que sofreu impeachment e está no meio de uma guerra em que a China faz grandes investimentos ali num porto que é o primeiro porto da América Latina hoje construída com investimentos da China, mas a principal razão por que Dina Boluarte hoje está sob fogos, e foi unânime, veja, um impeachment votado por unanimidade hoje, nessa madrugada. E por que acontece isso da esquerda no Peru? Está sendo erodida, as eleições agora vão ser provavelmente em abril do ano que vem. Há uma grande chance do prefeito de Lima, que é alguém conservador, veja, de direita, que também ganha tração lá no Peru. Por quê? Por causa da ação do crime organizado. Aquele atentado contra o Noboa, ali esta semana, no Equador, o Noboa que foi eleito quando o candidato que era contra o movimento do Foro de São Paulo, representado ali por uma candidata que era o braço, por que não dizer, do Rafael Correia, que continua exilado na Bélgica, aquele candidato, que era um jornalista, inclusive, deputado, jornalista, foi assassinado há 2 semanas do primeiro turno. E acaba vencendo um que estava em 5º lugar, que hoje foi eleito e reeleito no Equador e que é alguém completamente avesso a esse movimento da esquerda. Então você veja que nós temos o nosso companheiro ali na Argentina, eu e você, eu sei que nós estamos numa torcida grande ali para que ele consiga a maioria do parlamento agora em outubro na Argentina, o Milei. Temos o Paraguai, que já está alinhado, ou pelo menos se afastou completamente daquele projeto do Foro de São Paulo, que durante só pouco tempo ali com Lugo, esteve alinhado com Lula, com Rafael Correia, com Evo Morales, com Hugo Chávez. O Paraguai e a Argentina hoje estão numa outra direção, o Equador também. Agora o Peru dá sinais de que vai para uma eleição com grande tração da direita agora, a partir de abril do ano que vem. O Chile agora do Boric também está acabando o seu mandato. Para onde irá o Chile? É uma das grandes expectativas que a gente diz que existe no nosso entorno geopolítico, mas isso tudo só mostra, Pitoli, que o Brasil, de Lula, vai encontrar, ou pelo menos a sua representação vai encontrar com Marco Rubio, em breve, numa situação completamente fragilizada e isolada na sua liderança geopolítica. É impressionante como o Brasil, ele que poderia estar à frente de vários problemas que estão acontecendo, seja na Venezuela, na Colômbia, em relação ao narcotráfico, hoje é considerado aqui nos Estados Unidos como um país que já descambou e caminha muito rapidamente para se tornar uma narcoditadura. Essa erosão do Estado de Direito, a questão da perseguição das redes sociais, uma dúvida se faz um alinhamento com os globalistas neomarxistas ou se continua naquele projeto marxista conservador tradicional que esteve ligado ali ao financiamento do BNDES com a Lava Jato, como a Lava Jato mostrou, dinheiro do petróleo de Chávez, dinheiro do narcotráfico. Então, hoje, infelizmente, Pitoli, eu digo para vocês com muita tristeza, como militar, que olho o nosso potencial de liderança geopolítica na América do Sul, pelo tamanho, pela população, pelo país industrializado, pela potência agrícola que nós somos, pela potência mineral, pelos recursos, pelo povo, por que não dizer, um povo pacífico, falamos um idioma só, predominantemente temos uma cultura judaico-cristã, tudo levaria a que o Brasil realmente tivesse uma senda de desenvolvimento fantástica. No entanto, a gente continua com esse freio de mão puxado. E aqui nos Estados Unidos, não se iluda a esquerda achando que conseguirá uma negociação proveitosa com Marco Rubio sem tocar nos pontos mais importantes que passam pela prisão
do presidente Bolsonaro. Não há dúvida que o caso da Maria Corina Machado, essa situação no Peru, o que está acontecendo no nosso entorno, na Colômbia de Petro, por que não dizer, que foi expulso ali dos Estados Unidos, perdendo o visto, porque também se coloca do lado errado. Veja que o Petro faz discursos dizendo que pegaria em armas para ir para a faixa de Gaza, e agora aquele seu discurso fica completamente perdido com o acordo dessa semana. Então você veja que muita coisa está acontecendo no mundo e o Brasil está na contramão de tudo isso que caminha no nosso entorno. Infelizmente, o Brasil não se colocou de forma firme contra o Maduro. Ele e a Colômbia ficaram fazendo aquele jogo de não, vamos aguardar as atas, vamos aguardar, mas na verdade é que o Brasil mandou representação diplomática para a posse de Maduro e, por debaixo dos panos, o PT, inclusive, está muito presente ali nas relações com o governo Maduro. O Lula tem, malandramente, não tem feito declarações muito ostensivas, mas no seu discurso da ONU acabou fazendo a defesa ali, dizendo que os narcotraficantes que estão sendo rotulados como terroristas pelos Estados Unidos seria um exagero ou uma ação maliciosa dos Estados Unidos com interesses geopolíticos no petróleo, etc. Então, na verdade, Lula hoje e o governo Lula colocam o Brasil em uma situação muito estranha e que a gente pode dizer que daqui dos Estados Unidos existem muitas ferramentas, Pitoli, para que levem o Brasil a refletir antes das eleições de 2026. Por isso eu tenho dito que são muito prematuras aí essas projeções que o pessoal tem feito sobre o sucesso de Lula, o sucesso econômico que ele vai conseguir comprar com programas sociais, os votos em 2026. Eu digo para você, Pitoli, a situação do Brasil pode se deteriorar muito rapidamente se nós não chegarmos a um denominador comum na política externa, como falou Trump, quando fechou seu discurso na ONU dizendo sobre o Brasil. Ele dizendo, o Brasil vai mal e vai continuar indo muito mal se não se entender, ou seja, se não se alinhar com a política externa dos Estados Unidos. Ele foi claro. E hoje parece que, e tudo leva a crer que a América Latina, a América do Sul como um todo, entendeu que os Estados Unidos hoje olham para o seu entorno com uma prioridade que, como eu disse, eu nunca tinha visto nas últimas décadas.